Você já acordou de um sonho e ficou alguns segundos ali parado, tentando entender o que aconteceu? Tipo assim, será que esse sonho quer me dizer alguma coisa? Será que é a respeito das coisas que eu estou passando? Esse sonho quer me informar alguma coisa? Está tentando me dizer alguma coisa? E às vezes o sonho nem foi tão assustador, mas ele fica ali. Fica uma sensação, um incômodo, uma curiosidade. E claro, a primeira coisa que muita gente vai fazer é pegar o celular e pesquisar. Sonhar com cobra significa o quê? Sonhar com dente caindo é ruim? Sonhar com água quer dizer tristeza? Eu entendo, a gente quer uma resposta rápida, mas o problema é que o sonho não funciona como uma receita pronta. Neste vídeo, eu quero conversar com você sobre os tipos de sonho e sobre como eles podem revelar algo do nosso estado emocional, dos nossos conflitos internos e daquilo que está se movimentando na nossa psique. Não é como uma previsão do futuro, nem como superstição, mas como uma forma de observar o inconsciente. E talvez, a partir disso, viver melhor quando estivermos acordados. Os sonhos sempre chamaram a atenção da humanidade, muito antes da psicologia. As pessoas já tentavam entender o sonho. Algumas culturas viam os sonhos como mensagens espirituais, outras como presságio e outras como aviso. E sinceramente, dá para entender o porquê. Porque tem sonho que parece mesmo que veio de outro lugar. Você dorme, fecha os olhos e de repente está vivendo uma história cheia de símbolos, pessoas, lugares, emoções e cenas que muitas das vezes não faria nenhum sentido se alguém contasse em voz alta. Mas com a psicanálise, os sonhos passaram a ser observados de outra forma. Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, publicou em 1900 o livro A Interpretação dos Sonhos. Para Freud, os sonhos tinham relação com desejos inconscientes, conteúdos reprimidos e experiências internas que aparecem de forma disfarçada. Já Carl Gustav Jung, que depois desenvolveu a psicologia analítica, trouxe uma visão mais ampla. Para Jung, o sonho não era apenas um desejo escondido. O sonho também poderia ser uma tentativa da psique de equilibrar a nossa consciência. Como se o inconsciente dissesse: "Ei, você está olhando só para um lado da história." Jack Lacan também trouxe contribuições importantes, olhando para o sonho como algo ligado à linguagem ou desejo ao mundo simbólico do sujeito. Então, quando a gente fala de sonho dentro da psicanálise e da psicologia analítica, não estamos falando de algo sem importância. Estamos falando de uma linguagem profunda da mente. Uma linguagem que nem sempre fala com frases. Ela fala com imagem. Antes de eu falar dos tipos de sonho, deixa eu fazer uma observação importante. Não dá para interpretar sonho como se fosse um dicionário fixo. Sonhou com cobra, traição. Sonhou com água, tristeza. Sonhou com morte, coisa ruim. E não é bem assim. E eu sei que essas interpretações chamam a atenção. Elas são rápidas, fáceis, às vezes até assustam. Mas elas podem ser muito rasas, porque os símbolos dependem de pessoa, de quem sonhou. Uma cobra pode representar medo para alguém, mas para outra pessoa pode representar cura, transformação, instinto, perigo, sabedoria ou até uma lembrança da infância. Uma casa pode ser segurança para uma pessoa, mas pode ser prisão para outra. Uma estrada pode ser liberdade, mas também pode ser indecisão. Então, a pergunta não é apenas o que isso significa? A pergunta mais importante é: o que isso significa para mim neste momento da minha vida? Porque o sonho conversa com a sua história, com as suas emoções, com o seu momento, com aquilo que talvez você ainda não tenha conseguido colocar em palavras. O primeiro tipo são sonhos do cotidiano. São aqueles sonhos que parecem até uma continuação do dia. Você sonha com trabalho, com mensagens, reunião, alguém da família, uma conversa que ficou mal resolvida, com algo que você precisa fazer e esqueceu. Quem nunca sonhou que estava atrasado para alguma coisa? Ou que tinha uma prova para fazer e não estudou nada? Mesmo depois de adulto, às vezes a mente inventa uma prova só para dar aquele susto. Esses sonhos podem mostrar preocupações que ficaram em aberto. Por exemplo,
Você está passando uma fase de muita cobrança no trabalho e sonha que chega despreparado em uma reunião. Talvez o sonho esteja mostrando ansiedade, talvez esteja mostrando medo de julgamento, ou até mesmo mostrando que você está carregando mais pressão do que percebe. Na visão da psicanálise, o sonho pode reorganizar emoções, desejo, lembranças e tensões. Na visão de Jung, ele também pode mostrar algo que compensa a forma como você está tentando se manter durante o dia. Às vezes, durante o dia, você fala, está tudo bem, mas de noite o sonho responde, será mesmo? Pergunta para observar. Essa pergunta seria para você se observar. O que na vida acordada está ocupando espaço demais dentro de mim? O segundo tipo são os sonhos recorrentes, e esses são bem interessantes e às vezes incomodam bastante. São aqueles sonhos que voltam, não necessariamente iguais, cena por cena, mas com o mesmo tema. A pessoa sonha várias vezes que está sendo perseguida ou que está perdida, tentando falar e a voz não sai, ou que precisa chegar em um lugar, mas nunca chega. Quando o sonho se repete, eu costumo pensar assim: talvez a psique esteja insistindo em um assunto, como se ela dissesse: você ainda não olhou para isso. E olha, não estou dizendo isso para assustar. Pelo contrário, às vezes o sonho recorrente aparece justamente porque existe algo pedindo consciência, um conflito, emoção, decisão, um padrão de comportamento, um medo que a pessoa já normalizou. Por exemplo, alguém sonha várias vezes que está perdido em uma cidade desconhecida. Talvez essa pessoa esteja se sentindo perdida na vida real. Pode ser na carreira, na relação, na família, em um propósito, ou até mesmo por fora a pessoa segue. Por fora a pessoa segue, trabalhando, conversa, resolve as coisas, mas por dentro talvez exista uma pergunta silenciosa: para onde estou indo? Uma pergunta que pode ser feita para você observar o que continua se repetindo na minha vida mesmo quando eu tento ignorar. Os pesadelos são sonhos carregados de medo, angústia, ameaça ou perda de controle. E vamos ser sinceros, ninguém acorda de um pesadelo feliz e fala: nossa, que conteúdo simbólico interessante. Normalmente a pessoa acorda assustada, com o coração acelerado, querendo esquecer aquilo. Mas do ponto de vista psicológico, o pesadelo pode carregar informações importantes. Ele pode mostrar uma ameaça real, uma emoção reprimida ou até mesmo uma experiência traumática. Pode mostrar um medo profundo ou pode mostrar uma parte de nós mesmos que evitamos encarar, sabe? Jung falava muito sobre a sombra. A sombra representa aspectos nossos que foram negados, reprimidos ou deixados de lado. Nem tudo que aparece como ameaça no sonho está necessariamente fora de nós. Às vezes, aquilo que nos persegue pode representar algo interno, uma raiva que não aceitamos, uma dor que evitamos, culpa, medo, uma verdade que a gente não quer olhar. Exemplo, uma pessoa sonha que está sendo perseguida por uma figura escura. A interpretação rápida seria: tem algo ruim vindo. Mas uma pergunta mais profunda seria: o que estou evitando enfrentar? Que parte da minha vida estou empurrando para depois? Que emoção está me perseguindo? É importante dizer, se os pesadelos forem frequentes, muito intensos ou estiverem ligados a sofrimentos profundos, procurar ajuda profissional é fundamental. Uma pergunta para se fazer é: do que eu estou fugindo na vida acordada? Sonho pode ser uma porta de observação, mas não precisa ser atravessado sozinho quando existe sofrimento intenso. Existem sonhos que parecem quase um filme simbólico. Eles não têm uma lógica comum, mas uma força. Você acorda e pensa: eu não entendi nada, mas aquilo mexeu comigo. Pode aparecer uma casa antiga, chave, animal, criança, ponte, rio, escada, porta, uma pessoa desconhecida. Na visão de Jung, esses símbolos podem revelar movimentos profundos da psique. Mas, de novo, cuidado com a interpretação pronta. Por exemplo, uma casa pode representar a própria vida interior. Os cômodos podem representar partes da psique. Um porão pode simbolizar conteúdos mais inconscientes.
Uma escada pode sugerir passagem, mudança, crescimento ou descida para uma camada mais profunda, mas isso precisa conversar com a história de quem sonhou. Vamos imaginar um sonho. A pessoa encontra uma chave dourada em um quarto escuro. Bonito, né? Mas o que isso pode representar? Talvez uma possibilidade, uma solução, o acesso a algo esquecido, talvez uma nova fase, uma parte da própria pessoa que estava escondida. Só que a pergunta principal é: o que essa chave despertou no sonhador? Foi medo? Um alívio? A emoção é uma pista? Então, uma pergunta para você se observar nesse sentido é: que símbolo apareceu no meu sonho e que sensação ele despertou em mim? Alguns sonhos aparecem muito em fases de mudança: separação, mudança de carreira, luto, recomeço, crise existencial, mudança de cidade, uma nova fase da vida. Nesses sonhos é comum aparecer estrada, ponte, trem, aeroporto, mala, viagem, mudança de casa, porta, rio e passagem. São imagens de movimento. E às vezes o sonho mostra exatamente o que a pessoa sente. Ela está entre um lugar e outro. Não pertence mais à totalidade ao passado, mas ainda não chegou no novo. Exemplo: a pessoa sonha que está em uma estação de trem, mas não sabe qual trem pegar. Isso pode falar de indecisão, pode falar de medo de escolha, pode falar de uma fase da vida em que algo precisa mudar, mas ainda não existe clareza. E é aqui que entra uma coisa muito importante. Às vezes, o inconsciente percebe a transição antes da consciência aceitar. Você ainda tenta manter uma fase, mas o sonho já mostra que algo está se movimentando. A pergunta que você pode fazer é: que fase da minha vida está terminando e qual parte de mim ainda resiste à mudança? Esse tipo é muito importante na visão de Carl Gustav Jung. Jung dizia que muitos sonhos têm uma função compensatória. Traduzindo de forma simples, às vezes o sonho mostra aquilo que falta na nossa vida consciente, ou seja, na vida desperta, ou aquilo que estamos exagerando, ou que estamos ignorando. Por exemplo, uma pessoa muito racional, que controla tudo, pode sonhar com mar agitado, enchente, água invadindo a casa, não porque algo ruim necessariamente vá acontecer, mas talvez porque existe uma vida emocional pedindo espaço. Uma pessoa que vive agradando todo mundo pode sonhar que grita, briga, impõe limites. Talvez o sonho esteja mostrando uma força que ela não usa durante o dia. Uma pessoa que sempre tenta parecer forte pode sonhar que está perdida, frágil ou pedindo ajuda. E isso não é fraqueza. Pode ser a psique tentando equilibrar uma postura que ficou pesada demais. Às vezes, durante o dia, a gente veste um personagem forte, racional, bonzinho, salvador, produtivo, o que aguenta tudo, e o sonho vem e fala: calma, você também é humano. Pergunta para você observar o que eu estou exagerando ou ignorando na minha vida consciente. Muitos sonhos trazem pessoas: pai, mãe, filhos, amigos, antigos relacionamentos, chefes, pessoas que já morreram ou figuras que você nunca viu na vida. Na psicanálise, essas figuras podem estar ligadas a afetos, desejos, memórias, conflitos e marcas emocionais. Na visão junguiana, essas figuras também podem representar partes da própria personalidade. Por exemplo, uma criança pode representar a vulnerabilidade, mas também pode representar nascimento de algo novo. Por isso que tudo depende da história e do momento que o sonhador está vivenciando na vida desperta. Um velho sábio pode representar a orientação interior. Uma figura ameaçadora pode representar a sombra, uma necessidade de integração. Uma pessoa do passado pode representar uma memória ou uma ferida, um desejo reprimido, uma culpa ou uma parte da sua que ficou presa naquela época. Vamos imaginar alguém que sonha com uma criança perdida. Pode ser também: que parte minha está perdida, que parte minha precisa de cuidado, existe algo novo em mim que ainda não encontrou lugar. Às vezes o sonho usa rostos desconhecidos ou conhecidos para falar de emoções antigas. Por isso, nem sempre a pessoa do sonho é literalmente sobre aquela pessoa. Às vezes, ela é uma imagem que carrega um sentimento. Uma pergunta que você pode fazer para si é:
Essa pessoa do sonho representa alguém real? Uma emoção antiga ou alguma parte de mim? Agora vamos trazer isso para a vida real, porque não adianta só achar o sonho interessante. A pergunta é: como isso pode me ajudar acordado? Você pode começar com 5 perguntas simples. A primeira: qual foi a emoção principal do sonho? Então a primeira coisa é identificar: medo, tristeza, vergonha, alívio, desejo, culpa, confusão. A emoção é uma chave muito importante. Segunda: qual imagem ficou mais forte? Não tente interpretar o sonho inteiro de uma vez. Comece pela imagem que ficou. Terceira: onde essa emoção aparece na minha vida acordada? Às vezes o sonho só dá imagem para algo que você já sente, mas ainda não nomeou. Quarta: qual foi o movimento principal do sonho? Eu estava fugindo? Procurando? Caindo? Tentando abrir algo? Tentando falar? Tentando chegar em algum lugar? O movimento mostra muito sobre o estado interno. Quinta e última: qual pequena atitude posso tomar depois dessa observação? Talvez descansar, conversar com alguém, pedir ajuda, colocar limites, escrever, parar de fugir de uma decisão. Talvez apenas observar por alguns dias antes de concluir qualquer coisa. O sonho não precisa virar uma ordem. Ele pode virar uma pergunta. E às vezes, uma boa pergunta já começa a mudar a forma como você vive. E é justamente por acreditar neste processo de observação que eu também utilizo a ferramenta onírica. A onírica é um sistema criado para ajudar você a registrar, organizar e refletir sobre os seus sonhos. A ideia não é substituir um terapeuta. Também não é dizer, esse sonho significa exatamente isso e pronto. Não. A proposta é outra, é ajudar a você a criar um diário de sonhos mais estruturado, registrar os sonhos antes que eles desapareçam, observar emoções, perceber símbolos que se repetem e também identificar padrões, e começar a criar uma relação mais consciente com aquilo que aparece no seu inconsciente. Por que acontece muito isso? As pessoas sonham, acordam impactada, pensa, depois eu anoto, levanta, toma café, começa o dia e pronto. E o sonho vai embora. E às vezes ali tinha uma pista ou uma chave importante para você tomar uma atitude na vida desperta. A onírica nasce como uma ferramenta de apoio nessa jornada de autoconhecimento através dos sonhos. Um espaço para você olhar para a sua vida interior com mais atenção, mais profundidade e mais organização. Em breve eu vou trazer mais conteúdo mostrando como a onírica funciona na prática. Talvez o sonho não venha para te dizer exatamente o que você deve fazer, mas talvez ele venha para mostrar algo que você precisa observar. Uma emoção esquecida, medo que cresceu ali no silêncio, decisão adiada, parte sua que precisa de mais cuidado, ou até uma força interna que você ainda não reconheceu. Os sonhos podem ser uma ponte entre a vida consciente e o inconsciente. E quando a gente começa a observar essa ponte, a vida acordada também começa a ficar mais clara. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa nos comentários. Qual o tipo de sonho mais aparece na sua vida? O sonho repetitivo, pesadelo, sonho com casa, estrada, pessoa do passado, animais? E eu vou ler os comentários e posso trazer esses temas nos próximos vídeos. Se inscreva no Diário do Observador e siga comigo nessa jornada de autoconhecimento, sonhos, psicanálise, PNL e observação do inconsciente. Até a próxima travessia.